Vamos tratar sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino. Então, esse sistema ele é formado por um conjunto de órgãos pélvicos responsáveis principalmente pela produção dos gametas, no caso, o óvulo, e dos hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona. A gente pode visualizar aqui na imagem que o sistema genital ou reprodutor feminino apresenta estruturas externas que serão trabalhadas, que geralmente estão voltadas para a função de proteção e estimulação, e estruturas internas como ovários, que são duplos, as tubas uterinas, também duplas, o útero e o canal vaginal. Então, nós falaremos sobre cada um desses órgãos e fazendo a relação também de funcionamento entre eles. Os ovários, eles são órgãos duplos e pélvicos e que geralmente têm variação de volume dependendo da idade reprodutiva. Então, nas adolescentes, esse ovário tem tamanho reduzido, a partir da puberdade ele aumenta de volume e durante a menopausa ele tem uma redução de volume. É exatamente no interior dos ovários que nós vamos ter o processo de gametogênese para a formação do óvulo. Esse processo vai desde o período embrionário até minutos antes da fecundação e a produção dos hormônios, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno ele está relacionado à manutenção das características secundárias sexuais e o desenvolvimento dos órgãos sexuais e controla também o ciclo reprodutivo feminino. Já a progesterona é o hormônio relacionado à manutenção corpórea durante o desenvolvimento gestacional. No caso dos ovários, eles têm um funcionamento igual e aleatório. Então, a liberação dos gametas pode acontecer de maneira alternada ou sequencial, geralmente de forma unitária, podendo haver variações de acordo com a estimulação hormonal. Existe um processo de regulação hormonal que vai acontecer com feedback positivo dias antes da ovulação e o feedback negativo na maior parte do ciclo reprodutivo. Então, como essa estimulação hormonal vai acontecer? O hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofinas a partir do pedículo e vai mandar esse hormônio em direção à hipófise, à adenohipófise. Nela, esse hormônio estimulará a liberação do hormônio luteinizante, que nós conhecemos como LH, e do hormônio folículo estimulante, que nós conhecemos como FSH. Esses dois hormônios gonadotróficos atuarão nos ovários, serão direcionados até os ovários a partir da corrente sanguínea, para que estes possam produzir os seus hormônios sexuais e também possa estimular o funcionamento uterino em relação a ciclo reprodutivo e em relação à gestação. O útero, ele apresenta paredes endometriais que se espessarão aguardando um processo gestacional e caso esse processo não ocorra, essas paredes se desprenderão no conhecido fluxo menstrual. Então, todo o funcionamento do sistema reprodutor ocorre mediante a estimulação hormonal que vai acontecer a partir do sistema hipotálamo-hipófise. Em relação ao funcionamento desse sistema, para que a gente possa entender como ele acontece, a gente precisa também conhecer o gameta feminino. Então, o óvulo é um tipo de gameta que não tem sua mobilidade própria. Na verdade, ele vai ser conduzido pelos cílios das tubas uterinas. E o óvulo ele é formado por duas camadas de células estéreis, que não estão relacionadas diretamente à reprodução, mas são células de proteção. Vão formar a corona radiata e a zona pelúcida. Essas duas estruturas, elas protegerão o óvulo durante o seu deslocamento na tuba uterina, evitando a fixação do mesmo nessas paredes. E também protegerão o embrião durante o início do desenvolvimento embrionário, até que este consiga realizar o seu processo de nidação ou fixação na parede do útero. O óvulo também é muito rico em organelas,
já que todas essas organelas, todo o seu conteúdo citoplasmático vai ser transferido para o embrião e tem um núcleo bastante desenvolvido. Para que esse gameta ele seja produzido, existe um processo que vai acontecer a nível de ovário denominado ovulogênese ou ovogênese. A primeira etapa desse processo, que seria multiplicação de células germinativas e início da meiose, vai acontecer durante o desenvolvimento embrionário. Esse processo continua até a fase de ovócito secundário na puberdade e durante o ciclo reprodutivo, e o ovócito secundário ele só se transforma em óvulo minutos antes do processo de fecundação. Então, o processo de ovulogênese ele é descontínuo, ele não acontece de uma vez só, e a cada ovogônia a gente só tem a produção de um único óvulo. Essa produção acontece dentro de um ciclo denominado ciclo reprodutivo no interior do ovário. E quem vai desencadear esse processo é o controle do hormônio estrogênio. No caso dos ovários, quando eles estão com seu funcionamento anormal, isso pode acontecer em decorrência da síndrome dos ovários policísticos. São múltiplos cistos que começam a se formar inadequadamente na estrutura do ovário, que pode atrapalhar toda a sua fisiologia, todo o seu funcionamento. Geralmente, essa doença ela é tratada com hormônios ou, caso os hormônios não tenham eficiência no tratamento, a partir de intervenção cirúrgica. A tuba uterina também é um órgão par, é um órgão duplo, em que cada ovário vai estar ligado ao útero a partir de uma dessas tubas. Ela não tem uma espessura regular. Nas proximidades do útero, ela vai ter em torno de 3 centímetros de diâmetro, e isso pode se alargar até 7 centímetros de diâmetro. Vai ter em torno de 10 centímetros de comprimento e é formada basicamente de 3 partes. A região mais próxima do útero, que é denominada istmo, a região intermediária, que é a ampola, e a sua porção final, que tem o maior diâmetro, que é o infundíbulo. Esse infundíbulo ele se completa com as suas extremidades, com as fímbrias, que são prolongamentos que parecem digitações, que vão, na verdade, atritar com a parede do ovário para que aconteça a liberação do óvulo. É exatamente aqui, entre a porção final do infundíbulo e o início da ampola, que vai acontecer a fecundação. E, na sequência dessa tuba uterina, se essa fecundação ocorre, vai ser exatamente onde se dá início ao desenvolvimento embrionário. É bom lembrar que as tubas uterinas elas são ciliadas. Esses cílios eles auxiliam na mobilidade tanto do ovócito secundário ou óvulo, como também do embrião. Caso por alguma disfunção hormonária, esses cílios eles não sejam renovados, pode acontecer dificuldades no funcionamento da tuba uterina. Essa imagem vai mostrar exatamente a utilização da tuba uterina, tanto para o processo ovulatório, para a fecundação, como também para o desenvolvimento embrionário. Então, são as funções atribuídas às tubas uterinas. Lembrando que tanto a tuba direita como a tuba esquerda exercem exatamente a mesma função. É também na tuba uterina onde vai acontecer o método de interrupção, o método contraceptivo definitivo, que nós chamamos de laqueadura ou ligadura tubária, que pode acontecer pela introdução de anéis de plástico, impedindo a passagem do espermatozoide para a fecundação, a cauterização, que seria usar método de queimação para impedir a passagem desse espermatozoide, ou a partir do corte, da separação das tubas, usar fios de sutura para fazer esse impedimento. No caso dessa laqueadura, é um processo definitivo, que dependendo do método pode ser reversível ou não, e que para ser realizado precisa usar alguns pré-requisitos orgânicos, como a idade, a quantidade de filhos, o funcionamento orgânico do sistema reprodutor, dentre outros. Uma outra alteração que pode acontecer ao longo das tubas uterinas
é a gravidez denominada tubária ou ectópica. Essa gravidez ela pode acontecer em várias outras regiões do corpo, como na cavidade abdominal, no ovário, no colo do útero, em algumas cicatrizes de cesariana, porém é mais comum que aconteça na tuba uterina. É quando o desenvolvimento embrionário continua estacionado dentro da tuba uterina e o feto continua seu desenvolvimento nessa tuba. Qual é o problema? A tuba uterina não tem a capacidade de expandir como acontece com o útero. Então, no caso, durante o desenvolvimento gestacional, essa gestação vai ter que ser interrompida. Não há espaço suficiente na tuba para que esse feto ele se desenvolva. Uma das situações que pode ocasionar seria exatamente a disfunção hormonal. Em relação ao útero, é um órgão unitário, é um órgão oco, fibromuscular, que tem esse formato de pera invertida, que também se localiza na cavidade pélvica. Tem ligação com os ovários a partir das tubas uterinas e é formado de paredes que têm funções especiais. Essa região superior do útero é chamada de fundo, a região interna oca é o corpo e a porção final é o istmo. Logo após o istmo, nós temos o colo do útero, que basicamente é uma válvula que vai ter o controle entre a estrutura uterina e o canal vaginal. Ele é formado de paredes musculares muito resistentes, chamadas de miométrio, e uma parede interna mais delgada, chamada de endométrio. É exatamente essa parede muito vascularizada que se desprende durante o fluxo menstrual. No útero, como função, ele abriga a parede do endométrio. Essa parede é quem vai receber o embrião para que o início do desenvolvimento embrionário aconteça após o processo de nidação. E é no útero que a criança ela vai se desenvolver durante todo o processo gestacional. De todos os órgãos do sistema reprodutor, é o único que tem capacidade de se expandir, aumentar de volume e voltar ao seu volume inicial. Quando ele aumenta de volume, ele ocupa a cavidade abdominal. Quando ele está no seu volume normal, ele ocupa a região pélvica. Acontecendo alterações no útero, uma delas que nós conhecemos, que é bastante comum, é a endometriose. Que seria o quê? O endométrio, quando ele se desprende, ele se desloca em direção a outras regiões. As regiões mais afetadas são as que estão apontadas aqui na imagem. E aí esse sangue ele acaba migrando no sentido oposto, ao invés de ser eliminado, causando inflamação e causando lesões nesses órgãos. É bom lembrar que tanto a síndrome dos ovários policísticos como a endometriose são alterações no sistema reprodutor que não impedem o desenvolvimento gestacional. Porém, gestações em pessoas que apresentam essas alterações são gestações de risco, podendo ser interrompida antecipadamente, podendo causar complicações durante o desenvolvimento gestacional. Obviamente que a endometriose impede dificulta, na verdade, o processo gestacional, mas não impede que a gestação ela ocorra. Aqui tem uma imagem para que a gente possa perceber a evolução uterina durante a gestação, como foi dito, é um órgão que se expande, como se fosse uma bexiga enchendo em direção à cavidade abdominal. E após o parto, esse útero receberá contrações estimuladas pelo hormônio ocitocina, reduzirá e voltará ao seu tamanho inicial. Uma outra alteração, que nesse caso é uma alteração anatômica, é quando o útero normal, que fica o fundo do útero fica voltado para a região da bexiga, quando em pessoas que possuem uma anatomia alterada, o útero retrovertido, esse fundo do útero fica em direção à cavidade anal. Esse tipo de alteração é anatômica, ela não impede a gestação, porém, em pessoas que têm fluxo menstrual muito intenso, que podem ter
inflamações na cavidade pélvica durante os períodos férteis, durante uma gestação, isso pode ocasionar dor. Porém, a maior alteração aqui é o formato anatômico. Por fim, relacionado às estruturas internas do sistema reprodutor, nós temos o canal vaginal. É uma região que produz um muco a partir das glândulas chamadas de Bartholin, glândulas que vão produzir muco bastante ácido. Esse muco ele tem um pH um pH em torno de 3, exatamente porque é um canal curto, vai ter no máximo 10 centímetros de comprimento. E esse canal ele vai ser ácido para diminuir o fluxo de espermatozoides que entram durante um processo ejaculatório e diminuir o risco de infecções, já que ele tem uma proximidade muito grande com o sistema urinário. É um espaço tubular, também muscular, né, que apresenta pregas internas com a facilidade de permitir uma dilatação desse canal, e é por ele que vai ser liberado o fluxo menstrual e é nele que vai acontecer a copulação ou a liberação dos espermatozoides interno ao organismo feminino. Na parte superficial do canal vaginal existe uma membrana, uma película denominada ímen, que na verdade é um resquício de formação embrionária, mas que tem a função de proteger o canal vaginal. Esse ímen ele pode ser de várias formas, depende muito da questão anatômica de cada organismo. Então, ele pode ser um ímen angular, septado, cribiforme e ele se altera durante a gestação. É chamado de introito gestado. Pode se romper durante a primeira relação sexual ou, dependendo da elasticidade, pode permanecer intacto. Porém, não impede o processo de penetração peniana, já que é uma membrana que não tem tanta resistência. Não tem também uma função propriamente dita, a não ser de proteção. Em relação às estruturas externas, a maioria das estruturas, como o monte pubiano, os grandes e os pequenos lábios, são estruturas de proteção do sistema reprodutor. Como foi dito, nessa mesma estrutura fica aqui o início do sistema urinário, a uretra, que nesse caso, essa proximidade com o canal vaginal pode fazer com que as infecções sejam constantes. Por esse motivo que a vagina vai produzir esse muco tão ácido para diminuir também a possibilidade de uma infecção. Então, a uretra e o canal vaginal ficam protegidos por essas estruturas e, além delas, existe aqui o clítoris, que tem a mesma origem embrionária do pênis, porém nas mulheres é uma estrutura de estimulação. Então, as estruturas externas têm mais função de proteção e de estimulação ou de sensibilidade. Bom, em relação ao funcionamento do ciclo menstrual e da relação hormonal com esse ciclo, o que acontece? Geralmente um fluxo reprodutivo, um ciclo menstrual, ele acontece durante 28 dias. O que significa isso? Os primeiros dias do ciclo, que a gente conta exatamente quando o fluxo menstrual é liberado, e depois do primeiro dia, contado 14 dias, nós teremos o período fértil, é exatamente quando o ovócito ele é liberado. Após essa liberação, caso não haja o desenvolvimento gestacional, todo o restante do fluxo é a fase secretora, em que o corpo lúteo ou corpo amarelo vai produzir os hormônios sexuais. Então, durante o ciclo acontece a fase de liberação do fluxo menstrual. Durante essa fase, o ovócito ele está em processo de maturação. A fase proliferativa, que é quando ele vai se destacar do corpo lúteo. E a fase de ovulação, que é quando essa célula vai ser liberada. Além dessa questão aqui relacionada ao ovócito propriamente dito, a outra metade do ciclo está relacionado com a produção dos hormônios, produção e liberação dos hormônios. Como os hormônios vão atuar? A maioria dos hormônios, o luteinizante, folículo estimulante e o estrogênio, vão aumentar, vão ter um pico de liberação exatamente nas proximidades da fase ovulatória.
E após essa liberação do óvulo, o hormônio que vai aumentar de quantidade é a progesterona. Por quê? O nosso corpo, a cada liberação de um gameta, vai se preparar para um processo gestacional. Caso essa gestação não aconteça, esse hormônio progesterona diminui de volume. Então, os outros hormônios, luteinizante, folículo estimulante e estrogênio, aumentam a sua liberação durante o processo ovulatório e a progesterona aumenta a sua liberação após o processo ovulatório. Só se manterá em volume alto se houver gestação. Caso não aconteça, ela vai a seu nível mínimo. É assim que os hormônios vão trabalhar dentro do nosso ciclo reprodutivo, nos nossos órgãos sexuais. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenham entendido e até a próxima.